É um prazer estar nessa casa com vereadores que nos respeitam, não nos chamam de drogado e vagabundo. Eu estou aqui representando uma comunidade escolar, no extremo leste de São Paulo, em Cidade de Tiradentes, da onde eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu não resido lá, porque Cidade de Tiradentes, em torno de 200 mil habitantes, não chega a 3 mil postos de trabalho. E as famílias precisam sair de lá para poder garantir o sustento, e muitos deles vivem na informalidade, mesmo estando em um momento de emprego pleno nesse país, que não é dito. Né? Porque se nega a divulgar os avanços que a gente está conseguindo a duras penas por conta de parlamentos que são hostis à população. Eu não me sinto capacitado de falar sobre a nossa escola, porque eu acho que quem tem a voz para falar, e isso é um contrato que a gente tem com eles lá, são os nossos alunos. Mas, se possível, depois, eu peço, se puder, passar na premiação da Salva de Prata, em 2023, um projeto de lei do então vereador Antônio Donato, que faz essa homenagem a essa comunidade, reconhecendo a sua grandeza na luta por uma educação de qualidade, onde o aluno tem voz. Então, eu peço isso aí porque quem vai estar falando sobre a escola era a então diretora regional de Guaianazes. Se vocês não sabem, é a região onde tem mais convênios. Interessante saber isso, né? Porque a gente consegue pegar um fio da meada. E que hoje é diretora de Coped. Então, duplamente, no caso das escolas de Guaianazes, ela é responsável pela indicação. Indicação essa, diga-se de passagem, que não se fundamenta. Eu não sei, acho que foi o teu mandato, Celso, que fez um estudo, né, que é assinado pela cientista social Ana Luísa do Couto Montenegro, que, na análise de dados, traz, entre as suas considerações, o seguinte: também se verificou que outras escolas não aparecem entre os piores desempenhos, nem nos anos iniciais, nem nos finais do IDEB, sendo elas, aí relaciona as escolas, entre elas Caio Sérgio. A resposta que tive do diretor regional é ponta do IDEP, mas esse estudo me fala que não é. Bom, eu sei porque a Caio Sérgio está nesse rol, e tenho orgulho. Porque é uma escola que permite seus alunos sonharem e lutarem. Vocês não imaginam a dificuldade que é para um aluno da quebrada chegar à Universidade de São Paulo. E, na terça-feira passada, na USP, durante um evento, um aluno nosso, Matheus, fez uma fala lá, falando da importância daquele período vivido ali. Esse aluno, ele é licenciado em Geografia pela FEFELESH. Ele montou cursinhos populares por lá. Hoje está com contrato na rede. E ele foi premiado pela FEFELESH como o melhor aluno da graduação de Geografia. Um que chega para lá não mostra excelência de nada. Porque nós temos que disputar cada dia, e eu não estou falando do Caio Sérgio, gente. Eu estou falando da rede municipal, em especial a rede que está na periferia. Nós temos que disputar cada dia nossos alunos com o tráfico. Porque o tráfico faz uma coisa que muitas vezes a escola se nega, reconhecer. Quando eles vão para o tráfico, eles começam a falar assim: você sabe quem eu sou? Quando na escola eles escutam muitas vezes: quem você pensa que é? Então, nós que fazemos a luta para que essa escola não seja desse jeito, estamos marcados aqui. Lembremos que a ida para o tráfico, segundo Marisa Ferfman aponta em seu trabalho, na sua tese de doutorado, Vidas Arriscadas, se dá, no caso do menino, pela questão econômica, não pelo crime. E diversas literaturas trazem que esses filhos maus são que sustentam a casa, enquanto o filho bom vai para a igreja. O que eu quero chamar a atenção com isso é a importância de a gente abraçar. Nós precisamos acolher nossos alunos. E aí, voltando para o tema em questão, fica difícil, fica compreensível, porque o senhor secretário faz uma fala,
traz um excerto de maneira tortuosa de Paulo Freire e sai correndo. Porque não há como sustentar. Porque para sustentar você precisa entender de educação. Você precisa conhecer a educação. E, infelizmente, lhe falta essa formação. Não é maldade. Mas Hannah Arendt explica muito bem esse tipo de situação em Eichmann, em Jerusalém. Há, sim, uma sincronia de figuras aí. Eichmann se faz presente. Ele não tem como. Por isso que ele não está aqui. Porque ele acha que educação é transmissão. E não é. E aí eu me sirvo de um amigo nosso aqui, né, e quem cunhou, conceituou gestão escolar e gestão democrática, o professor emérito Vitor Henrique Paro, a quem eu devo a minha formação e meu entendimento de educação. Se meus alunos me constituíram professor e pós-diretor, eu só pude alcançar isso por conta dos acadêmicos, e aqui eu estou do lado do Cláudio, da Ruth, que também são, Moisés, que não está aqui, mas também são doutores, que pesquisam e fundamentam o nosso fazer. E a esses, eles querem dar aula, né? O professor Vitor Paro, no seu livro Educação como Exercício de Poder, um livro pequenininho, ele vai falar o seguinte nas páginas 23 e 24. Se pretendemos, todavia, tratar a educação de forma científica, precisamos de um conceito mais rigoroso que nos fale de perto sua especificidade e de sua condição. Podemos começar por dizer que, em seu sentido mais amplo, a educação consiste na apropriação da cultura. Esta, entendida também na forma ampla, envolve conhecimento, informação, valores, crenças, ciência, arte, tecnologia, filosofia, costumes. Tudo, enfim, que o homem produz em sua transcendência à natureza. A natureza, tudo aquilo que existe, independente da vontade e da ação do homem, contrapõe-se à cultura. Tudo que o homem produz ao fazer história. Contrapõe-se a... Desculpe. Percebe-se que, ao tomar a cultura, e não unicamente uma pequena parte dela, como faz o pensamento tradicional, como objeto de apropriação do educando, com o conceito, amplia enormemente o campo dos chamados conteúdos da educação, que se estende para muito além das fronteiras em que se circunscreve o senso comum e a escola tradicional. E isto, assim, é porque esse conceito de educação não tem, por fim, desenvolver a competência, habilidades dos alunos que capacitam apenas responder testes, provas para passar no vestibular e ingressar no mercado de trabalho, mas visa a formação do homem em sua integralidade. O vereador e professor Eliseu Gabriel citou esse livro aqui. Para quem não conhece a história, Diana Rivett foi secretária adjunta do governo Reagan. Gente, é para eles, é com eles e é por eles que nós estamos nessa luta. O professor Carlos está falando sobre o livro, né? Eu acho que... Fala aí, professor, sobre o livro da Daiane. Então, ela foi responsável pela implementação desse tipo de pensamento no gerir a educação. De forma simplista, em português, seria responsabilização e livre escolha. E, passar dos anos, na limpeza do seu escritório, ela, enquanto judia, faz uma reflexão e vê o equívoco. E uma das frases centrais desse livro, inclusive que o professor Vitor Henrique Paro usa como epífrases dos seus e-mails, fala o seguinte: a educação é importante demais para entregar as variações do mercado economista e as boas intenções de amadores. O professor Eliseu Gabriel também falou dos países que tratam a educação, né? E muita referência que esses que pensam que podem ter altura e envergadura para falar de educação trazem é a Finlândia, né? Paz Salberg escreve esse livro. E, nesse livro, ele traz duas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, ele vai falar da formação, vai trazer um pouco de uma leitura sobre a formação do professor
na Finlândia. E eles lá deixaram de fazer o PISA, viu, gente? Reduziram o horário e aboliram tecnologia. Né? Professor do nosso nível, minimamente mestrado. E não é que seja pré-requisito, é porque é desenvolvido. Porque isso é incentivado. Eles querem, é uma profissão que eles querem lá. Eu faço mestrado na USP. E para poder fazer o mestrado na USP, eu tive que esperar me aposentar no Estado. Porque muitas vezes escutei pessoas próximas, não na USP. Mas assim, você tem uma J40, você não pode estudar. E agora querem falar de cursinho? Quem vai dar esse cursinho? Será que entende? Será que tem mais envergadura do que Vitor Henrique Paro para falar de gestão? Duvido. Né? E aqui também ele mostra uma coisa muito importante. Que o desenvolvimento da educação está diretamente ligado à desigualdade social. Países com alto investimento, como os Estados Unidos, mas com alto índice de desigualdade social, têm baixo nível educacional. O grande problema que nós enfrentamos, e por isso nós estamos aqui, se dá pelas condições de nossas comunidades. Nós estamos aonde ninguém quer estar, naquele que não é reconhecido. Porque lá não tem gente... Eu sou branco, mas eu sou feio e pobre. Lá não tem gente que pode subir no púlpito e falar dos seus cabelos loiros, da sua riqueza, nem da cor da sua pele. Cidade Tiradentes é negra. É um quilombo. E isso faz ela grande e corajosa, que não se curva. Sendo assim, eu, na minha pequena estatura, que não pude nem no púlpito, senão vocês não iam me ver, eu me agiganto. Não por mim. Pode me tirar de lá. Podem demolir o prédio, que não acaba com o Caio Sérgio. Obrigado.